O Caibalion, edição definitiva e comentada. Um estudo da filosofia hermética por William Walker Atkinson, escrevendo como Os Três Iniciados. Introdução e edição de Philip Desphilippe. Não há nenhum registro claro de que Atkinson tenha pertencido a um grupo hermético, embora tais registros raramente existam. A semelhança que existe entre o Caibalion, outras obras de Atkinson sobre o ocultismo e os escritos de grupos como a Fraternidade Hermética de A.L.E.E. pode simplesmente refletir influências compartilhadas, uma linguagem comum ou a criação de mitos na esfera do mundo esotérico da época. Contudo, a participação de William Walker Atkinson em um grupo hermético continua a ser uma possibilidade sedutora. Mesmo que os axiomas herméticos não fossem transmitidos dos lábios aos ouvidos reiteradamente ao longo dos séculos, em um sentido mais abstrato, os elementos de O Caibalion, que mais tarde seriam contestados ou denegridos, encontra-se-iam perfeitamente alinhados ao espírito da história do hermetismo. Se Atkinson for culpado pela criação de uma mitologia fantástica na introdução de O Caibalion, com o objetivo de fornecer um cenário para suas ideias que só lhe fossem parcialmente próprias, é muito difícil que ele tenha sido o primeiro filósofo hermetista a fazê-lo. O próprio hermetismo tem se mostrado propenso a criar sua história com base em seus períodos mais recuados no tempo. Da Renascença até nossos dias, um grande número de eruditos tem procurado localizar muitos dos escritos, desde a supostamente antiga hermética egípcia até o período muito mais tardio da Antiguidade Clássica, no qual Hermes Trismegisto era usado como um porta-voz conveniente e autorizado das filosofias mágicas e gnósticas nos primeiros séculos da Era Comum. Os primeiros textos herméticos foram quase sempre escritos anonimamente e por pequenos grupos de indivíduos não afiliados e, sobretudo, bem antes dos embevecimentos da nobreza florentina na Renascença ou das altas expectativas dos endinheirados ocultistas ingleses. Os primitivos textos herméticos eram populares. O público-alvo desses textos eram as pessoas subalternas e os pesquisadores de menor importância, ou aqueles cultos ou centros de poder extrinsecamente estabelecidos. Criticar o Caibalion por ser um tipo de ensinamento espiritual plebeu e inautêntico, se preocupar pelo fato de Atkinson ter usado um pseudônimo ou questionar a autenticidade do texto equivale, em certo sentido, a atacá-lo pelo fato de ser tradicionalmente hermético. Na condição de livro, o Caibalion tem sido considerado como muitas coisas distintas, mas, em essência, o livro afirma-se como uma exegese, explicando e organizando uma obra mais antiga, também conhecida como o Caibalion. O Caibalion do século XX presta uma deferência muito respeitosa ao antigo Caibalion, o que se depreende
claramente de sua natureza de coletânea ou compilação de máximas, axiomas e preceitos. No contexto de uma tradição secreta que foram transmitidos dos lábios aos ouvidos e nela permaneceram, ao contrário de quase todas as outras exegeses que explicam uma obra ou texto sagrado, como, por exemplo, as que fazem comentários sobre diferentes evangelhos ou análises profundas de sutras budistas. O material de referência para o Kybalion de 1908, apesar de todos os mitos e conhecimentos de natureza tradicional que já estão presentes na introdução, parece nunca ter existido. O Kybalion argumenta a partir de um centro que ou foi imaginado ou usado exclusivamente como um artifício. A única comparação literária com isso talvez seja o livro perdido de Zian, um volume sobre cosmologia que se imagina ser o mais antigo do mundo e que a fundadora da teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, afirma ter lido e memorizado em mosteiros de lamas tibetanos. Sua obra fundamental, A Doutrina Secreta, 1888, pode ser considerada como um tipo de exegese de um livro perdido de Zian. Embora alguns eruditos da obra de Blavatsky o vissem mais como uma formulação de textos já existentes. William Walker Atkinson era seu grande admirador e vestígios teosóficos visíveis podem ser encontrados na maioria de seus livros. Se ao próprio Atkinson não ocorreu o artifício de escrever um comentário sobre uma obra imaginária, o livro perdido de Zian é uma fonte tão boa quanto qualquer outra. A comparação mais próxima de um antigo Kybalion imaginário teria sido a Tábua de Esmeralda Hermética, um texto fundamental para a alquimia e o misticismo na Idade Média, cuja forma mais antiga dentre as conhecidas é um texto em latim produzido no mundo árabe no século X. As breves 13 linhas da Tábua de Esmeralda apresentam uma estrutura semelhante às 7 leis herméticas de O Kybalion, e ambas empregam o famoso enunciado hermetista, segundo o qual, assim em cima como embaixo. O conteúdo de O Kybalion traz diferenças muito distintas da historicamente famosa e amplamente difundida Tábua de Esmeralda, para estabelecermos entre ambas uma ligação que não se estenda para além de uma influência sutil e limitada. A própria palavra Kybalion é de difícil entendimento, nunca tendo sido usada antes de aparecer como título do livro publicado por Atkinson em 1908. O sufixo ion parece sugerir uma origem grega mais antiga da palavra e aponta para uma possível ligação com o corpus primordial dos textos herméticos escritos em grego, mas não tem nenhum sentido na língua. Um pequeno grupo de pesquisadores já especulou que a palavra Kybalion talvez tenha sido extraída da figura da deusa grega e romana Cibele, ou que talvez se refira a
cabala do misticismo judaico, mas a falta total de coerência ou referência a qualquer dessas possibilidades sugere que, quando muito, essas especulações só remetem a uma coincidência. Se esse título tem algum significado, é possível que seja o de um anagrama. A inversão das primeiras sílabas da palavra para criar al-kib-ion sugere alquimia, e isso se ligaria à tese central de Atkinson, para quem a essência dos preceitos herméticos e o sentido mais profundo da própria tradição alquímica se processam na mente. Segundo Atkinson, a magia e o misticismo verdadeiros tinham por base a transmutação mental. O verdadeiro autor, embora o Kybalion tenha sido impresso e seus direitos autorais tenham sido registrados pela Yogi Publications Society em 1908, um anúncio de 4 páginas dessa obra, incluindo vastos excertos e um sumário idêntico, foi publicado na contracapa do livro Mystic Christianity, de Yogi Ramacharaka, o pseudônimo mais famoso e verificável de Atkinson, um ano antes. É seguro presumir que, no mínimo, as partes principais de O Kybalion já estivessem concluídas por volta de 1907. Textos anteriores sobre alguns dos 7 princípios herméticos já podiam ser encontrados em 1903 em The Science of Bright, escrito por Atkinson como Yogi Ramacharaka. Apesar de seu verniz de antiguidade e de sua automitologização, há no livro referências que também situam sua criação em um momento específico no começo do século XX. Os usos frequentes que o autor de O Kybalion faz de ciência moderna para confirmar antigos princípios herméticos, sobretudo no que diz respeito a átomos e elétrons, apontam para descobertas feitas no final do século XIX. Os livros que são mencionados em O Kybalion, quer mediante passagens, quer por referências diretas, também pertencem ao mesmo período. A obra de Law of Psychic Phenomena de Thomas J. Hudson, 1893, The Science of Breach and Psychology of the Tattoos de Rama Prasada, 1890, assim como as obras de Herbert Spencer e William James sobre filosofia na mesma década e nos primórdios do século XX. Essas referências não apenas fornecem uma perspectiva temporal às influências sobre o Kybalion, como também nos permitem inferir que ele tenha um único autor específico em William Walker Atkinson. Atkinson mencionaria Thomas J. Hudson 2 anos depois, em um livro sobre telepatia. Usaria o enunciado As Forças Mais Sutis da Natureza em 3 livros posteriores e citaria Herbert Spencer em pelo menos 12 de seus outros livros. Desde seu Crucible of Modern Thug até vários títulos escritos com o pseudônimo de Yogi Ramacharaka.
Na pele de Ramacharaka, Atkinson também usou a frase leite para as crianças, carne para os homens. Em seu Advanced Course in Yoga, Philosophy and Oriental Occultism, a mesma frase que os 3 iniciados usariam na introdução de O Kybalion. Atkinson recomendou o romance metafísico Zanoni no capítulo 8 de O Kybalion e mais tarde faria o mesmo em um livro sobre a arte de vender, escrito com outro pseudônimo, Theron Q. Dumont. A própria estrutura de O Kybalion, seus 7 princípios herméticos fundamentais, também seria revisitada e reelaborada várias vezes por Atkinson nas 2 décadas seguintes. As 7 leis mencionadas no livro anônimo em 1909, Te Arcane Teaching, os 7 princípios cósmicos em A Doutrina Secreta dos Rosacruzes, de 1918, e como tema do livro anteriormente não publicado, The 7 Cosmic Laws, escrito no fim de sua vida e publicado neste volume. Esses exemplos não apenas ligam os pseudônimos ou obras anônimas de Atkinson entre si, como também associam Atkinson a O Kybalion como seu único autor. Mais importante sobre as diversas ligações entre outras obras de William Walker Atkinson e O Kybalion é o fato de essas semelhanças de conteúdo, formato e material de origem não existirem em nenhum outro escritor. Atkinson tinha uma vasta gama de interesses e todos giravam em torno do tema central e recorrente, encontrado em todas as suas obras: o poder dinâmico e transformador da vontade e da mente. Como demonstram seus escritos, não há dúvida de que ele mergulhou fundo na teosofia, no Newtug, nos primeiros escritos sobre psicologia, hipnotismo e sugestão, em filósofos como William James e em textos contemporâneos sobre a ciência de sua época. Igualmente significativo é o fato de cada uma dessas diversas e idiosincráticas vertentes estar presente, de uma forma ou de outra, nas páginas de O Kybalion. E nesse livro também não encontramos nada que esteja em circulação fora da esfera de conhecimento de Atkinson, como a astrologia, o tarô ou a magia ritual. Quando alinhado às outras obras de Atkinson desse mesmo período, o estilo de Kybalion é compatível e uniforme com elas, empregando o mesmo tom, a mesma voz e peculiaridades de síntese e escolha de palavras, além da riqueza de indícios contextuais que, em O Kybalion, apontam para William Walker Atkinson como seu único autor. Há também outras formas de comprovação mais concretas. Na edição de 1912 de Who's Who in America, o verbete biográfico escrito pelo próprio Atkinson arrola O Kybalion como uma de suas obras. 5 anos depois, na introdução à primeira edição francesa de O Kybalion, o tradutor da edição inglesa, Albert Caillet,
descreveu o livrinho como uma obra muito profunda por baixo de uma aparente simplicidade, mas assegurou aos leitores que o autor de O Kybalion, Le Maitre Psychiste American W. Atkinson, tinha plena consciência do que havia escrito. Até hoje não houve nenhuma outra reivindicação autoral de O Kybalion que se tenha mostrado tão clara, pública e verificável quanto esta. Boa parte do legado de O Kybalion tem sido um relato de identidade equivocada e consequências involuntárias, desde as conclusões mais abrangentes até os menores detalhes. Nem mesmo sua data de publicação ficou a salvo de discussões. A partir de 1940, os editores de O Kybalion começaram a registrar a data de copyright como 1912, em vez de 1908, a data original, apesar da existência de registros claros da primeira, mas nenhum da segunda. Uma vez que o copyright durou por um período inicial de 28 anos durante essa época, e a inobservância de sua renovação colocaria a obra sob domínio público. Seria difícil vê-la como qualquer coisa que não uma tentativa de manter o controle depois de um erro administrativo. Mas a contínua reimpressão de O Kybalion com os direitos autorais de 1912 e 1940 ajudaram a apagar parcialmente a memória de sua data de publicação original. O endereço Templo Maçônico, Chicago, na folha de rosto de O Kybalion, levou muitas pessoas a fazerem falsas ligações entre a maçonaria e O Kybalion. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.